Olá, muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos, você ouve 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também assiste os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. E a gente abre o cardápio de hoje com um tema um pouco polêmico, a relação da igreja com a política, especialmente o nazismo. O pastor Sérgio Marlo, doutor em História, resgata a trajetória da IELB durante o período entre as guerras mundiais e como as influências culturais germânicas refletiram na nossa igreja na época formada por maioria descendente alemã. Muitos se perguntam por que o nazismo ele teve força na Alemanha. A gente tem que lembrar que a Alemanha, por exemplo, ela perde a Primeira Guerra Mundial e aí você vai ter uma baixa autoestima alemã, você vai ter desemprego, você vai ter uma crise social muito forte na Alemanha, e isso tudo é motivo para o Hitler, ele aproveita essa situação na Alemanha com um discurso nacionalista muito forte, né, e ele assume o poder, né? Então vai ser muito dentro dessa lógica, né? A sua colocação da bandeira, assim, eu não sei, assim, eu não vi essa foto, mas eu não sei se a data ela é tão precisa, Juliana, pelo seguinte, até 1937, o governo brasileiro, Getúlio Vargas, ele permitia outros partidos, né? E aí você vai ter, inclusive aqui no Brasil, por incrível que pareça, um partido nazista aqui no Brasil, com cerca de 3 mil adeptos. Ele não é grande. Se a gente pensar que aqui no Brasil, na década de 30, você já vai ter mais de 1 milhão de alemães e descendentes, não só alemães e descendentes, gerações, né? Vai ter 3 mil, então o partido é pequeno, mas você tem um partido nazista aqui no Brasil. E até 37, vamos botar assim, vai acontecer cerimônias, vai acontecer eventos, onde muitas vezes você vai ter uma bandeira do Brasil e uma bandeira da Alemanha nazista. Em 37, o Vargas ele dá um golpe de Estado, chamado Estado Novo. E a partir daí é proibido qualquer partido político, não só partido estrangeiro, até mesmo partido nacional. Não tem mais partido. E aí ocorre o quê? Ocorre uma perseguição muito grande a todos aqueles que eram, digamos, que o governo Vargas entendiam que eram contrários, né, à sua ideia, né? Então, provavelmente, essa foto que você viu, né, provavelmente, assim, né, ela vem antes de 37, eu imagino. Eu imagino que ela seja antes, pode ser que a data está falando em 45, mas ela deve ter sido antes, porque ainda era permitido. Depois não, né? E aí tem um detalhe importante, só para a gente entender, né? A nossa igreja, por exemplo, ela é muito clara na separação igreja-estado. Acho que isso é muito importante. Nós entendemos que a função da igreja é uma, né, a pregação, a proclamação da palavra de Deus, e a função do Estado, e aí essas coisas do Estado estão no outro lado, né? Então a nossa igreja sempre primou por isso, né? Mas é evidente que, como você colocou bem, essa lembrança da herança, né, dos antepassados, ela aparece de alguma forma, né? E quem sabe alguém em algum momento até com essa bandeira de origem, né, nacional socialista alemã. É verdade. Pastor, você sabe nos dizer se, com essa perseguição toda aos imigrantes alemães e aos luteranos, né, se tiveram muitas pessoas que foram presas ou foram mortas por conta dessas perseguições? Isso é motivo até das minhas pesquisas. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de pesquisar um processo judicial, tá, lá em Brasília, no Superior Tribunal Militar, onde 2 pastores da nossa igreja, na época Sínodo de Missouri, né, foram presos, acusados de incitar soldados de um quartel em Cruz Alta, aí no Rio Grande do Sul, né, de desertarem, né, eram soldados teuto, de origem alemã, mas brasileiros, né, de desertarem e lutarem contra o Brasil na guerra. E para vocês terem uma ideia, né, um desses pastores era o presidente da nossa igreja na época, né? As minhas pesquisas, elas mostram, né, que, na verdade, esses 2 pastores, vamos dizer assim, eles não, de forma alguma, eles não tiveram essa ideia, não planejaram isso.
Mas o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele estava tão inflamado com a ótica, com a ideia, né, de que, como eu falei para vocês, de que todo alemão ele é luterano e ao mesmo tempo é nazista, que infelizmente eles entraram nessa leva aí de perseguição, né? Mas existem vários outros casos de pastores que foram presos, por exemplo, pensem comigo, nós vamos ter até 1940, 45, 80%, 85% das atividades da nossa igreja em língua alemã. Aí quando vem o Estado brasileiro, né, com Vargas, ele proíbe falar em língua alemã. Mas como é que o luteranismo vai continuar se o pessoal só sabe falar em alemão? Então vai ocorrer o que na época da Segunda Guerra? Né, pastores vão ser presos por falar em língua alemã, bibliotecas de pastores que estão em língua alemã, é óbvio, né, vão ser confiscadas. Nós vamos ter um caso no Rio Grande do Sul, no município de Cerrito, onde uma igreja, inclusive, vai ser queimada. Ela até hoje é conhecida como Igreja Queimada. Ela foi... aí não foi o Estado, foram, digamos, brasileiros, né, de outras origens, né? Eles tentaram explodir a igreja, eles botaram dinamite na igreja, na torre da igreja, mas não deu certo, não explodiu, mas a igreja foi queimada. Tudo dentro dessa ideia e dessa lógica de perseguição aos luteranos aí durante a Segunda Guerra Mundial. O professor Ricardo Ritt, né, da UBRA, ele até foi um daqueles... Como é que eu comecei a pesquisar isso? Eu li um artigo dele onde ele exatamente falava disso. Né? A IELB foi muito perseguida na época aí da campanha de nacionalização de Vargas, né? E aí eu comecei a pesquisar. E o professor Ricardo Ritt, ele vai bem na sua ideia. Pense comigo, em 1940 a nossa igreja tinha cerca de 80% a 85% das suas atividades em língua alemã. Então, querendo ou não, a gente tem que ser sincero, a nossa igreja ainda era muito alemã. Ainda hoje tem, né? Tem muitos traços alemães. E a guerra, ela realmente, ela permitiu, ela proporcionou, e ela meio que forçou, em certo sentido, a nós nos abrasileirarmos. Eu concordo plenamente, né? Então, com o mensageiro luterano, os cultos, as mensagens em língua portuguesa, né? Então, realmente, tudo isso colaborou para que a nossa igreja... Se um lado ocorreu a perseguição, é verdade, foi forte, do outro lado foi uma oportunidade de nós também nos abrasileirarmos mais, sem sombra de dúvida. Então, vamos dizer assim, até na crise... né? Eu acho que Deus nos orienta e nos ajuda a entender a nossa missão. Você pode conferir a íntegra deste programa Homens de Fé em nosso podcast em radiocpt.com.br, também no nosso canal no YouTube. E hoje, qual é a relação da igreja com a política? Os pastores podem se posicionar neste âmbito? De que forma? O pastor Martinho Zonta, apresentador do programa Pergunte ao Pastor, responde. A pergunta que primeiro eu preciso responder é a seguinte: qual é a missão, qual é a vocação de um pastor, de um ministro ou de um estagiário em teologia? Qual é a vontade de Deus em relação àquilo que ele é e deve fazer como pastor, como ministro, como estagiário? O que é um pastor? Um pastor é um enviado por Deus para pastorear o povo de Deus. Cabe a ele ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho, acompanhar o seu povo, conduzindo o seu povo no caminho da vida com Deus. E quando este povo se desvia, ele deve ir ao encontro, buscar essas pessoas, como diz a história da ovelha perdida, ele deve deixar as 99 e deve ir ao encontro daquela que se perdeu, que está caindo e se perdendo da vida. Esta é a função principal de um pastor. Ele deve cuidar para que nada que possa atrapalhar esta missão, esta vocação dele, o atrapalhe nesta missão tão importante de ser ministro de Deus, da palavra de Deus. É claro que o cristão, o pastor, o estagiário estão no mundo e devem viver nesse mundo, mas diz a palavra de Deus, estamos no mundo, mas não somos dele. E aí então, como deve ser a nossa vida como cristãos? Deve ser uma vida de acordo com os planos de Deus. Bem, e aí a pergunta é normal, aconselhável, digno, correto que um ministro ou estagiário da IELB fique falando de seus posicionamentos políticos? Nós temos uma clara orientação na Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
como ministro da palavra, como estagiário que está se preparando para ser pastor, ele não deve se manifestar em público sobre suas preferências político-partidárias e jamais deve usar a sua função pastoral para promover campanha político-partidária. Por quê? Não é a função dele. E outra razão, ele pode criar problemas na sua congregação que ele serve, entre o povo de Deus. Lá pode ter pessoas de um partido, de outro, de diversos partidos, e ele se posicionando sobre um determinado partido político, sobre um determinado candidato, ele vai ferir a opinião dos outros e pode criar adversidades. E as pessoas, então, podem começar a não concordar com o que ele fala, com o que prega. É um problema muito sério. Infelizmente, nós temos pessoas que ocupam o pastorado, que são ministros de Deus, que já partiram para este erro, este equívoco de se posicionar em público como pastores sobre política partidária. Isso deve ser evitado, sim. Nós, da Diretoria Nacional da Igreja, estamos preocupados com isso e nós vamos, inclusive, tratar disto nos concílios que nós vamos ter sobre ministério nesse ano, durante todo este ano. Isso vai ser abordado e nós vamos levar isto muito a sério. Nós não podemos desviar a nossa função para questões desse tipo. Mas o pastor deve, sim, preparar o povo de Deus para que este povo de Deus sejam cidadãos na pátria, preparados para exercer funções diversas na vida pública, na vida política. Os cristãos devem ser levados a se interessar pela política, não politicália. Política é o cuidado de administrar um povo, de cuidar da direção de um povo. Os cristãos devem ser equipados, devem ser preparados pelos pastores, pela igreja, para que exerçam uma cidadania honesta, correta, boa nesse mundo. Essa é uma função dos pastores. Assim como nós, pastores, devemos ensinar as pessoas como viver em família, como viver na profissão, nós também devemos ensiná-los e mostrar um caminho correto na vida pública. E devem participar da vida pública, especialmente também para ser luz e sal em todos os ambientes onde estão, na família, no trabalho, na escola e na vida pública, para que exerçam suas influências sadias nesses ambientes todos. Por isso, caro Luther, nós não concordamos que ministros, pastores façam publicamente uma campanha política partidária. Eles devem, como eleitores, ter a sua preferência, mas que exerçam isto de uma maneira tal que não perturbe a sua vocação ministerial. Ele pode e deve votar, ele deve ir às urnas, conforme é lei aqui em nosso país, mas deve evitar qualquer coisa que possa atrapalhar a sua vocação ministerial. E eu quero lembrar o que diz o apóstolo Pedro. Ele escreve no primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Ele diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos da fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Em outro lugar, na palavra de Deus, em Romanos, e nós somos chamados também a respeitar as autoridades. E Paulo escreve a Timóteo, o jovem pastor, também, dizendo que os cristãos devem orar pelas autoridades. E nós, como pastores, como pregadores, devemos sempre usar isto, ensinar as pessoas ao respeito
Isso não significa que não possam discordar de atividades governamentais. Possam ter as suas opiniões divergentes sobre as decisões governamentais, mas devem respeitar a autoridade. E devem também, como cristãos, orar para que Deus abençoe as autoridades para que possam conduzir as questões públicas, as questões de interesse da nação para o bem, para a justiça, para aquilo que é correto. Esta é a nossa posição e nós esperamos que todos sigam essas orientações da palavra de Deus e também da orientação da igreja. E digo assim, que Deus abençoe a todos como cidadãos dessa pátria, para que possamos todos buscar em conjunto um convívio bom e correto, mas especialmente não perturbar a missão, a vocação importante que nós temos como pastores, como ministros, como estagiários, de enfocar em primeiro lugar aquilo que Deus quer que seja feito, anunciar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e levar uma vida correta de tal forma que não perturbe nada desta missão tão importante. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente sempre com a sua graça e com o seu Espírito. O programa Pergunte ao Pastor vai ao ar toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, em radiocpt.com.br. O pastor Martinho Zonta sempre responde perguntas dos ouvintes encaminhadas previamente para o e-mail martinho@ielb.org.br. E a gente quer encerrar o programa de hoje com música. A banda do Projeto Gênesis esteve aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos para lançar em primeira mão a sua nova música, O Amor de Deus é Assim. Eu desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau! Ainda que eu chore, posso crer e esperar que as coisas vão mudar. Eu sei que tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Eu sei que não mereço, faço tudo que não devo, ignoro o alto preço que um dia naquela cruz pago por mim. O amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir. Está escrito, Ele é fiel. O amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir. Está escrito, Ele é fiel. Ainda que eu chore, posso crer e esperar que as coisas vão mudar. Eu sei que tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim, sempre. Eu sei que não mereço, faço tudo que não devo, ignoro o alto preço que um dia naquela cruz pago por mim. O amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir. Está escrito, Ele é fiel. O amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir. Está escrito, Ele é fiel. Vai, Nil. O amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir. Está escrito, Ele é fiel. o amor de Deus é assim, generoso. Não mereço o que faz por mim. Se prometeu vai cumprir.